Se ele não te apresentar nada do que eu trouxe aqui, eu não te recomendo facilitar tanto assim, porque você corre o risco de ser rejeitada, ou do cara te ignorar, ou nem de responder as suas mensagens, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode analisar para saber se investe ou não. E isso aqui, deusa, é mais importante do que aquilo que o homem fala, tá bom? Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e no vídeo de hoje eu vou te trazer 3 comportamentos que os homens têm quando eles estão afim de uma mulher. 3 comportamentos que ele vai demonstrar, 3 coisas que ele vai fazer ali que você vai sacar que esse homem está interessado, ele está na minha, tá? Então observa isso que eu vou te trazer aqui, deusa. É muito louco porque existe todo um comportamento, uma linguagem corporal específica do homem que mostra que ele tá interessado. Deusa, quando eu conheci meu marido, a primeira vez, eu tava em outro relacionamento, né, enfim, mas eu já percebia algumas coisas ali, ele não falava nem nada, né, mas eu já percebi alguma coisa que eu falava, esse cara quer alguma coisa aqui, não que ele vá fazer algo, porque eu tava num relacionamento, mas eu senti um interesse, senti um olhar, senti uma energia ali, né, e depois que eu terminei esse relacionamento que eu tava, e comecei a ver o meu marido em alguns lugares públicos que a gente frequentava com outros amigos, né, em comum ali. Aí, este comportamento dele, essa energia, essa linguagem corporal se acentuou, tá bom? Eu, inclusive, não é que eu chamei ele pra sair, mas eu criei uma situação ali, dei uma facilitada na vida dele, porque eu já sabia, eu tinha sacado pelos sinais de linguagem corporal dele que existia um interesse. Então, eu sabia que eu não ia ser rejeitada. A gente sente isso, né? A mesma coisa acontece se você não ver esses sinais no homem. Se ele não te apresentar nada do que eu trouxe aqui, eu não te recomendo facilitar tanto assim, porque você corre o risco de ser rejeitada, ou do cara te ignorar, ou nem de responder as suas mensagens, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode analisar para saber se investe ou não. E isso aqui, deusa, é mais importante do que aquilo que o homem fala, tá bom? Porque o que eu vejo muito por aí são homens falando muitas coisas, prometendo muitas coisas. Ai, você é linda, adorei o encontro, nossa, foi incrível, eu quero te ver de novo, tô com saudade, né? Mas depois disso não chama mais pra sair, não conversa mais, não dá esses sinais que eu vou trazer pra você aqui. Então, essas palavras, elas não valem muita coisa. Palavras são legais quando elas são acompanhadas de atitudes, de comportamentos. Podem ser os mais diretos, como chamar pra sair, é bem direto, fica bem na cara que o cara tem um interesse, né? Porque senão ele não chamaria pra sair. Mas pode ser um interesse mais sexual. Aí que a questão muda de figura, porque ele pode estar te chamando pra sair porque ele quer comer você, no final das contas, né? Mas essas 3 coisas que eu vou trazer pra você aqui, elas denotam um interesse a mais. Ele não é só sexual. É o interesse verdadeiro, é o interesse de gostar, de realmente ter sentimentos por você. Não vou dizer que te ama já, porque às vezes ele não te conhece tão bem assim, né? Mas é uma coisa um pouco mais profunda, tá bom? Então, antes da gente entrar nessas 3 questões, nessas 3 formas de linguagem corporal aqui, a dica é observe principalmente as atitudes dele. As palavras, assim, não é o mais importante. Se tiver, ok, mas só se tiver em conjunto com as atitudes. Observa as atitudes. E, no final das contas, existe uma postura por trás dessas atitudes. A postura é que quando o cara ele tá interessado, ele gosta da mulher, ele vai querer ser mais masculino para ela. Ele vai buscar dentro de si as características mais masculinas, e isso é extremamente instintivo e inconsciente, ele não para pra pensar, mas ele sente dentro dele, né, que quando ele se comporta dessa forma, ele tá sendo o homem, ele tá exercendo a energia masculina dele ali, e isso de uma forma inconsciente também vai fazer com que você, mulher, se sinta mais atraída por ele, porque a gente busca a proteção e as características da polaridade masculina pra gente se realizar num relacionamento. Então, ele faz isso de uma forma inconsciente, tá? Isso que é legal da gente pescar aqui, o cara nem percebe que ele tá fazendo isso, mas você, principalmente agora que eu vou te trazer, você vai sacar e vai entender exatamente o que eu tô te falando. Então, bora lá, minha deusa, vamos para as 3 coisas que esse homem faz aí. Primeira coisa, ele vai tentar prover pra você, ele vai tentar prover algum tipo de segurança, e entenda, algum tipo de segurança não somente com um pagar a conta, também. O cara que realmente tá interessado, ele vai fazer questão de pagar a conta. Mesmo que ele não tenha dinheiro, mesmo ele vai dar um jeito, nem que ele te leve num restaurante mais simplesinho, ou ele te pague um café na padaria, né? Mas
ele não vai querer que você pense que ele não tá nem aí pra você ou que ele não tem condições de repente te oferecer algo. Ele vai fazer questão. Isso não significa que o cara que não pague não tá nem aí pra você. Às vezes ele não te conhece tão bem assim para estar tão interessado. Tem essa questão. Então não simplesmente sai descartando o cara. A gente tem que observar um conjunto de sinais. Só que nessa parte de pagar a conta especificamente, a gente tem que ter uma atenção extra, porque tem caras que vão fazer questão de pagar a conta não porque estão interessados em você, mas porque querem te levar pra cama depois. Tem muitos assim. Então, observa além da postura de pagar a conta. Ofereceu para pagar a conta? Legal, bacana. Que mais? Outras posturas que são tão importantes quanto o pagar a conta. Ele se preocupa com a forma como você vai chegar nesse lugar. Ele se preocupa em não te deixar esperando. Ele jamais vai chegar atrasado no encontro com você. Imagina, ele vai fazer questão de chegar inclusive antes, né? Pra estar ali esperando quando você chegar a ele. Ele vai fazer questão de reservar uma mesa para não deixar, né, vocês também ficarem ali na fila. Ele é o cara que vai puxar a cadeira para você sentar. Ele é o cara que vai se preocupar com a forma como você vai para casa. Se ele não puder te levar em casa, se ele puder te levar em casa ou te buscar, também é uma questão. Mas se ele não puder ou for o primeiro encontro e você não se sentir tão segura entrando num carro com um cara que você não conhece, eu recomendo que você não faça isso, inclusive num primeiro encontro, tá? Ele vai querer saber direitinho do teu percurso de Uber. Ele vai te falar para você pegar um Uber Black ou pegar aqueles aplicativos que tem mulheres dirigindo. Ele vai pedir para você compartilhar a viagem com ele. Ele vai te perguntar como que você chegou em casa. Às vezes ele até pode pagar a viagem de Uber para você. Quando você estiver no restaurante, no lugar, ele vai se certificar de que você não está com frio. E se você tiver, ele tira o casaco dele para pôr em você. Quando vocês estiverem andando na rua, é o cara que vai pegar você na mão e vai colocar você do lado de dentro da calçada, porque é mais seguro. Deus, você tá percebendo que tudo isso são coisas bem pequenininhas, são acumulado de pequenas coisinhas que vão mostrando pra gente o quanto esse homem quer assumir a postura de seu provedor. E é uma postura que a gente não tem que se sentir humilhada, nada disso. É um cuidado. Esse é o cuidado masculino. Cuidado feminino, ele envolve outras coisas, outras questões. Inclusive tem outros vídeos no canal falando sobre isso. Mas a forma como o homem cuida de você, cuida da mulher que ele gosta, é provendo algum tipo de segurança para ela. Mesmo que essa segurança seja apenas alguns símbolos, algumas pequenas atitudes. Esse conjunto de pequenas atitudes vale muito. Então observa tudo isso, porque se ele tá fazendo muito disso, coloquei vários exemplos aqui para você, mas de repente podem ter outras coisas. Se você quiser compartilhar comigo nos comentários, inclusive, vou adorar saber, mas isso significa que ele tá muito interessado em você. Segunda coisa, e essa aqui é mais de uma linguagem corporal dele mesmo, né? O homem, ele vai, de alguma forma, tentar parecer maior, ele vai tentar ocupar mais espaço. Justamente, né, polaridade masculina dele aqui, então ele vai querer ser visto e notado por você. Na natureza, não sei se você sabe disso, mas são as fêmeas que escolhem. Tem algumas espécies, eu vi outro dia um documentário de pássaros, né, que tinha a passarinha fêmea lá, né, e tinham os machos, e os machos eles vinham e eles ficavam dançando em frente dela e se estufando o peitinho, e se aplumando, tal, e aí ela escolhia um outro coitado, né, e ficava a ver navios ali. Mas o que eu tô querendo te dizer? Que isso é instintivo dos animais, e nós somos animais em algum grau. A gente ainda tem os nossos instintos, né, as nossas questões mais primitivas e inconscientes. Então isso também faz parte da nossa natureza. O homem, ele vai querer ali ser o escolhido. Então ele, de alguma forma inconsciente, ele tenta ocupar mais espaço, ele vai estufar o peito, ele vai andar mais ereto, ele vai olhar mais pra cima quando ele tá com você. Ele vai arrumar a barba, o cabelo, né? Ele vai se organizar ali. É uma forma, como o passarinho tava fazendo ali pra fêmea, de chamar a sua atenção e mostrar o quão valoroso esse macho é. Se você percebe alguns comportamentos nele assim, né? O cara tava ali jogado na cadeira quando você chegou no encontro. Aí na hora que ele te viu, ele já faz assim, né? Levanta, né? Faz aquela postura toda. É um macho, né, ajustando as peninhas ali pra você, ficar de olho, tá? E o terceiro sinal, esse aqui talvez seja um pouco mais óbvio, mas se a gente não tiver perceptiva, a gente pode deixar escapar. Que é quando o cara, ele olha com cara de besta pra você, principalmente quando você tá mais arrumada. É claro que num primeiro encontro, se vocês nunca se viram antes, ele não sabe quem é você ou como é o seu padrão. E até no primeiro encontro, existe uma grande chance dele não estar tão interessado assim, porque não te conhece
mulheres também assim. Mas a partir dos próximos encontros, quando ele te vê mais arrumada, né, uma maquiagem diferente, um vestido, você pega o cara olhando pra você com aquele olho, com aquela boca meio aberta, assim, ah, minha deusa. Eu queria usar essas palavras, mas isso significa que o homem tá na sua mão, tá? Deixa eu te contar uma cena que aconteceu comigo, eu lembro até hoje. Te contei do meu marido, né? Pois é, teve uma cena específica, depois que eu terminei aquele relacionamento e a gente começou a se encontrar, porque a gente tinha um grupo de amigos em comum. Então a gente se encontrava com esse grupo de amigos e tudo mais, e teve uma amiga nossa que se formou. Então teve a formatura dela e tudo mais, e aí a gente combinou de eu, ele, mais uns 2 amigos irmos juntos pra formatura. Um amigo nosso ia passar de carro, ia pegar todo mundo, a gente ia seguir caminho. Quando esse amigo parou lá na minha casa de carro, esse amigo tava dirigindo, o meu marido tava do lado dele ali, e eu entrei no banco de trás. Eu estava mais arrumada do que o normal, afinal era uma formatura, né? Maquiada, com vestido, né? Aqueles perequetê todo. Mas normal, né? Uma mulher bonita, arrumada, normal. Assim como várias outras, assim como a minha amiga que tava do meu lado também. Só que quando eu entrei no carro, que eu dei oi pra todo mundo, ele me deu oi, ele virou assim e me deu oi, eu não esqueço da cara dele. Ele fez uma cara, tipo, abriu o olho, abriu a boca assim, embasbacado. Ele tentou dar uma disfarçada, né? Fechou a boca, mas ele deu um sorrisinho assim e virou. Ah, deusa. Ali eu já falei, ah, não. Acabou, já sei que está afim. Você percebe? Foi por isso, inclusive, depois que eu fiz os meus movimentos, né? Mas enfim, o que eu quero trazer pra você aqui é que existem esses sinais, essas linguagens corporais que são sutis. Então, presta atenção na forma como ele te olha, na forma como ele te trata, se ele apresenta essas 3 coisas aqui. De repente, se você tá saindo com ele num próximo encontro, faz alguma coisa diferente na tua aparência. Coloca uma maquiagem diferente, ou passa um batom vermelho, ou coloca um vestido que você não usou ainda, um vestido mais sensual, mas ao mesmo tempo que não seja vulgar, pra dar uma olhadinha na cara dele. Que se o cara se arrumou diferente, né, você tá mais arrumada, mais maquiada, enfim, e o cara que você tá saindo, na hora que ele vai te encontrar, ele te trata como se tudo fosse, né, beleza, oi, tudo bom, mas significa que tá mais ou menos o negócio ali. Quando o cara tá interessado, ele vai perceber e ele vai demonstrar. Sem querer, ele pode até ficar com vergonha da reação dele. E isso também é um ponto positivo, se ele sente vergonha, tá? Se ele dá aquela olhadinha pra baixo. Mas ele vai demonstrar sim. Então, preste atenção nessas 3 coisas e depois me conta se você notou alguma dessas questões com esse cara aí que você tá saindo, que você tá afim, aqui nos comentários, tá bom? Vou adorar saber as suas experiências aí. Deusa maravilhosa, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você. Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, é muito importante para mim, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever no canal, toda semana tem conteúdo novo por aqui e dessa forma você não corre risco de perder nada. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.